Jonas vai estar antes de Miqueias, depois de Obadias. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. A presbítera Manuela ministrou aqui Jonas, capítulo de 1 a 4, com muita propriedade. Ela trouxe uma revelação do entendimento da palavra em alguns desses dias atrás. Deus ministrou muito as nossas vidas, mostrando muitas coisas em relação ao profeta Jonas, e algo assim foi sobrenatural para cada um que se fez presente, ou aquele que acompanhou através das redes sociais. Está no nosso canal do YouTube, Ministério Resgatar e Restaurar, depois você pode ver, mas eu não quero adentrar no mérito do que foi ministrado pela nossa irmã Manuela, mas eu quero complementar a palavra que foi ministrada, trazendo uma outra revelação para que a gente possa ter entendimento daquilo que Deus faz. E ela mesma falou no início da ministração que cada vez que a gente lê as Escrituras Sagradas, Deus mostra algo diferente e realmente isso acontece. Então, no capítulo de número 2, quero orar por você por essa palavra poderosa. Pai, obrigado. Retira agora todo impedimento do entendimento daquilo que o Senhor quer. Que essa palavra seja aplicável na vida de cada um de nós. Toda mente dispersa e fugaz nesse momento caia por terra. Que a nossa mente esteja cativa à mente de Cristo, entendendo qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que o Espírito Santo esteja livre para poder curar, libertar e transformar caráteres nessa casa de oração, e todos aqueles que vão ser alcançados pela Tua palavra, que não volta vazia. Em nome de Jesus, amém. Versículo de número 2. E diz: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Até aqui. A gente vai perceber no capítulo número 2 que Jonas vai fazer uma oração e vai transcorrer em 10 versículos. A história de Jonas, todos vocês já têm ideia. Jonas recebe uma ordem de Deus e ele vai fugir dessa ordem de Deus, não com uma tremenda desobediência, mas por saber da misericórdia, da compaixão, do amor, da graça sobrenatural de Deus. E ele não queria que acontecesse esse derramar de Deus em salvação, porque ele sabia que quando Deus enviava os profetas para o arrependimento, se houvesse arrependimento do povo, Deus voltaria atrás, se assim a gente pode dizer na palavra, para que pudesse ser restaurada a sorte de pessoas, de famílias e de nações, e não é diferente nos dias de hoje. Então, no capítulo de número 1 de Jonas, eu quero que você volte, e a gente vai ler o versículo 16 para a gente ter entendimento do capítulo número 1. Diz que, tomados de grande temor ao Senhor, estou lendo na Nova Versão Internacional, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Jonas tinha uma palavra de Deus para ser liberada na cidade de Nínive, na Síria, e ele pega e vai para o cais, embarca no navio para uma cidade oposta em Tarso, e no meio desse percurso se levanta uma grande tempestade, e os marinheiros que estavam ali e as pessoas que estavam ali ficam apavoradas e começam a clamar aos próprios deuses, e não há resposta, muito pelo contrário, a tempestade aumenta. E eles lançam sortes para saber qual era a situação, e descobrem que essa situação
era proveniente de Jonas. E eles questionam a Jonas o porquê que está acontecendo. E ele diz que ele é adorador do Senhor e conta o que estava acontecendo. E aí ele diz: a única maneira de vocês ficarem livres disso é se desfazendo de mim. Os homens ali ficam meio receosos, mas não vai ter outro jeito, e Jonas é lançado no mar. E eles pedem perdão a Deus porque está arremessando Jonas no mar, porque certamente ele ia morrer com aquela tempestade. Mas as Escrituras Sagradas dizem que instantaneamente a calmaria vem e eles são tomados de grande temor. E então a gente encontra esse versículo número 16, onde eles entendem que existe um Deus verdadeiro e só Ele é Deus, e eles, tomados desse grande temor, respeito, reverência, obediência e o impacto de santidade, eles oferecem um sacrifício e se comprometem por meio de votos, alguns a adorarem, outros a servirem, outros a servirem e adorarem, e outros a estarem, a partir daquele momento, prestando cultos ao único e verdadeiro Deus. Olha que tremendo. Então, ainda que Jonas estivesse num percurso diferente daquilo que Deus tinha determinado, Deus vai usar toda a situação para alcançar vidas. Não diz a quantidade de marinheiros, de pessoas que estavam naquele navio, mas certamente muitos ali se converteram e começaram a entender que a vida é de adoração ao único e verdadeiro Senhor e Salvador. E quando se fala em oferecer sacrifício, estava dizendo ali que eles estavam prestando culto ao único digno de receber o culto. O interessante é que a gente começa então a entender que Deus, em meio às situações diferentes que possam parecer nas nossas vidas, ainda que a gente esteja tomando um percurso fora do propósito dele, Ele vai fazer com que isso alcance pessoas e que a nossa vida venha convergir não só no alinhamento que Ele quer no final, mas também alcançar outras pessoas, nem que seja por tempestades, adversidades, problemas infinitamente descontroláveis ao nosso entendimento humano. Então, claro que a tempestade se levantou e ocasionou uma problemática para todos que estavam ali, mas Deus vai usar essas situações para salvação, libertação e cura, porque Ele é poderoso. Grave esse versículo de número 16, a gente vai precisar dele no final. Então, adentrando no capítulo número 2, Jonas é lançado no mar, o peixe engole ele. E ele lá dentro diz: agora é morte. Porque ou o peixe vai fazer a digestão, aqui não diz qual é o peixe, mas você tirando uma ideia de um peixe grande hoje, que pode existir no mar, e também tendo a ideia do mamífero da baleia, você já sabe que pode isso acontecer sim. E ele estava ali percebendo que, além da desobediência, de não estar cumprindo a vontade de Deus, ele agora estava determinado a descer na sepultura. Porque se o peixe não faz a digestão, como eu falei, certamente ele ia ser lançado novamente no mar e ia ficar na deriva. E ele faz a oração, e foi essa oração que a gente iniciou o entendimento da palavra. E claro que Deus traz ele novamente à vida. E Jesus fala quando os judeus pedem sinais. E Jesus diz: não vai ter outro sinal senão o sinal de Jonas. Onde Jonas entra no entendimento daqueles que conheciam a profecia, no ventre do peixe, e passa 3 dias. E depois Deus restaura a sorte de Jonas. Então, a morte, ressurreição e a grandeza gloriosa de um Deus ressurreto, que pode salvar quando o ser humano se arrepende. É isso que Jesus estava ministrando, e ele traz
a profecia relacionada e o entendimento da palavra do profeta Jonas. E aí você vai ler comigo, então, o versículo de número 9 do capítulo número 2. Mas eu, Jonas dizendo, com cântico de gratidão, não é murmuração, não é queixa, não é blasfêmia, não é chateação, mas é com cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. Jonas dizendo para Deus, porque a salvação vem do Senhor. Então perceba que os homens ali que receberam a revelação de Deus, eles temem e oferecem sacrifícios, fazem votos, se comprometem a servir e adorar a Deus. E logo em seguida, Jonas, se lembra do que aconteceu e com o espírito de gratidão, ele diz que a minha vida, Deus, não tem como ser de outra maneira a não ser um sacrifício vivo ao Senhor, para eu cumprir aquilo que tu determinaste, e eu preciso fazer o que o Senhor quer. A minha vida já não é minha, eu preciso cumprir totalmente o que o Senhor quer, para a glória e louvor do teu nome, para que as coisas deem certo. E a gente percebe que com isso o peixe expele Jonas, vomita, coloca para fora, e ele vai precisar voltar, porque ele faz um compromisso de sacrifício vivo, como uma oferta agradável ao Senhor, como tem nas Escrituras Sagradas, para poder não somente obedecer às Escrituras Sagradas, mas cumprir a vontade de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Deus há de cumprir aquilo que Ele determinou, a gente querendo ou não, Ele vai usar todas as circunstâncias para o nome dEle ser glorificado. E aí agora vai depender da gente, se vai ser com ou sem tempestade, com ou sem problemas. Jonas então é lançado na beira-mar. Ele estava com um percurso que seria para ir para a ilha de Tapari, para a gente entender. Ele se rebela, vem para a feira. As coisas não começam a dar certo. Ele pega um barco aqui na praia, como é o nome daquela cidade pertinho aqui? Cabo Sul. E Deus esperando ele em Tapari, lá no sul da Bahia. E ele agora começa a ir para o norte. No meio do percurso, uma tempestade. O peixe engole ele e cospe ele, sabe aonde, irmão? Na Praia do Forte. E aí ele não tem avião, não tem helicóptero, não tem transporte rodoviário, nem um jet para ele vir montado para pregar em Itapari. Já deu para entender que ele teve que vir fedendo a gofada de peixe, com as algas marinhas penduradas na roupa, ceboso, cheirando a peixe morto, e rapidinho para poder cumprir a vontade de Deus. Estou assim trazendo uma alegoria para que a gente possa entender que não foi tão fácil como a gente lê rapidamente, parece que deu tudo certo. Então a gente adentra no capítulo de número 3 e vem a palavra de Deus para Jonas pregar sobre arrependimento. A cidade de Nínive tinha mais de 120 mil pessoas. O rei da Síria naquele momento era conhecido como um rei que dominava toda aquela região,
e que as pessoas eram perversas, más, pessoas que não serviam ao Deus verdadeiro, tinham seus próprios ídolos, pessoas imorais e violentas. Sabe alguém que você vai falar alguma coisa e ela vem com violência para cima de você? Seria mais ou menos uma realidade de Nínive. Soldados aqui eram cruéis, faziam atrocidades quando eles entravam em combate. Já tido vários conflitos com Israel, e Jonas, sabendo disso, ele diz: não vou lá não, porque se Deus está mandando eu ir, vão se converter. Imagina aquele exército todo que nos persegue se convertendo agora, e eu vou ter que lidar com essas pessoas que eu não gostava. Mas o que acontece quando o rei ouve isso? Ele abre um jejum nacional. A nação agora, sendo animais, ovelhas, crianças, todos em pano de saco, mostrando ali que eles estavam em arrependimento, e eles clamam a Deus pedindo misericórdia em jejum e oração, para que Deus pudesse agraciá-los e pela grande misericórdia não abatê-los. Jonas consegue fazer isso em um dia, para que eles não fossem destruídos por Deus, porque Deus tinha avisado que se eles não se arrependessem, certamente eles iam perecer. Então a mensagem que já vem no capítulo 3 é que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, e esse arrependimento ele é constante. Avalia-se o ser humano a si mesmo para ver se tem algum caminho mau, e ainda que a gente não encontre esse caminho mau, a gente precisa pedir a Deus perdão e que Ele nos revele quem somos, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E a gente vai chegar então nesse versículo que é auge para esse entendimento aqui. Quero que você me acompanhe no versículo de número 10 do capítulo número 3. Tendo em vista o que eles fizeram, sacrifício eles fizeram. E aqui não foi sacrifício de todo. Eles oraram, jejuaram e começaram a clamar a Deus em arrependimento, confessando os pecados para que Deus pudesse os livrar. Então, eles fizeram isso e abandonaram seus maus caminhos. Diz as Escrituras aí no versículo número 10 do capítulo 3 de Jonas. Então, a palavra que vem que Deus, Ele volta atrás, no sentido de não destruir a cidade que Ele tinha dado um decreto. Deus colocou um decreto condicional. Se acontecer um verdadeiro arrependimento, eu não destruo. Mas, se vocês não se arrependerem, certamente vão perecer, não só vão ser destruídos, mas vão para o inferno. Então eles se sacrificam e abrem um jejum com oração, e Deus certamente se alegra com isso. E agora a gente parte para o capítulo número 4, e eu quero que você vá comigo no versículo de número 11. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir o que é certo e o que é errado, que é a mão direita nem a mão esquerda. Não tem discernimento. São pessoas que, ainda que existam ciências lá, eles são tolos. São pessoas que, apesar de ter a cultura, eles não têm sabedoria de Deus, eles não me conhecem. E tem muitos animais. É uma cidade que eu enxergo como uma cidade boa, mas aos seus olhos, Jonas, não. São pessoas perversas, cruéis, e que Deus não vai alcançar na salvação. Não deveria eu ter pena, diz Deus para Jonas, dessa grande cidade?
E olha o que acontece. Deus foi ao encontro dos marinheiros e Deus vai ao encontro das pessoas agora. Deus é um Deus que usa o profeta para alcançar vidas aonde ele estivesse passando. Seja fora do alinhamento de Deus para cumprimento do propósito. Jonas sabia que estava desviado do propósito, mas Deus usou ele para poder salvar, curar e libertar pessoas. E quando Jonas se alinha com o propósito, ele entende aqui que é necessário para a salvação, está caminhando de acordo com a vontade de Deus, Deus usa ele para o cumprimento exato do propósito, que era alcançar essas pessoas que não conheciam a ele e que a salvação também estava para o povo que não era de Israel. Deus já tinha dado sinais que ele ia alcançar a minha e a sua vida, não sendo judeu. Aleluia! Então Deus, eu me agraciei de uma nação que não a nação de Israel, eu quero salvar eles também. Eu sou soberano, a salvação não é só para o judeu, como Jesus pregou. Que tremendo! Deus alcança essa nação, e no capítulo número 4, Jonas fica irado, porque ele diz assim: eu sei que o Senhor ia voltar atrás, por isso que eu me apressei a cair fora. Eu não quero mais ser crente não, porque o Senhor está me mandando fazer umas coisas que eu não estou com vontade de fazer. Lá na igreja eu não posso fazer nada na realidade, nem carnaval eu posso pular. Quem disse? Você não pode se misturar com as obras da carne. Se carnaval é a festa da carne, não é que você não possa, é porque você discerne que não é bom para aquele que serve a Deus. Não tem como servir a dois senhores. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo. O crente pode tudo, mas ele não faz tudo, porque ele coloca a luz das Escrituras Sagradas e ele acaba não fazendo o que desagrada a Deus. E por repetir o que não desagrada a Deus, Deus derrama uma graça para que ele tenha nojo e não queira se misturar com o mundo e continuar em pecado. O próprio Deus nos santifica na palavra corpo, alma e espírito, glória. Amém? Então, quando Jonas se separa para poder fazer o que Deus quer, ele começa a perceber que Deus é um Deus que alcança vidas. Então, que bom a gente poder louvar a Deus sem saber que a gente está entrando na gandaia da carne e ficando em pecado. E a palavra que nos santifica nos faz estar mais avivados, mais cheios, nosso espírito mais com vitalidade, e a gente caminhando para a eternidade, para o céu, para a glória do nome de Jesus, e certos e convictos que Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Ele continua salvando e Ele está nos levando para a eternidade, para sempre. Então, Deus faz crescer uma planta, cobre ele, porque ele se encosta próximo de um local que ele visualize a cidade, e ele fica esperando para ver se Deus vai destruir ou não, para ver se o povo se arrependeu. E ele percebe que Deus não destrói a cidade. Deus então faz crescer uma planta para proteger ele numa sombra, porque o sol estava causticante. E depois uma lagarta vem, come a planta, e logo em seguida a planta é destruída, e ele fica mais chateado ainda. Ele diz: eu quero morrer, já basta que eu preguei lá, agora eu estou nesse sol. O Senhor faz essa planta crescer e daqui a pouco é destruída. E aí Deus fala: será que é necessário todas essas coisas? Não precisa nada disso. Você está tão chateado com essa situação da planta, que você não fez nem crescer, você não deu nem água, você nem adubou, você não fez nada junto. Ela nasceu da noite para o dia, e você está dessa maneira. Imagine
120 mil ou mais pessoas não me conhecem e eu gostaria que elas pudessem se converter e me servir para sempre. É muito mais valoroso a vida das pessoas do que as coisas. E é lógico que eu teria compaixão dessas pessoas, desse povo. Assim foi comigo e contigo. Deus nos alcançou em algum tempo da nossa vida, Ele se encontrou conosco. A palavra foi liberada, Jonas aqui está representando a profecia, a palavra revelada em entendimento que adentrou nas nossas vidas e modificou o nosso entendimento, o nosso pensamento, o nosso intelecto. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus faz com que a gente seja liberto dos demônios, curado das doenças, das enfermidades, transformado em caráter, e ela é poderosa para convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que as pessoas se convertam. Um resumão dentro de muitas revelações que tem, e na realidade Deus usou os marinheiros em um grupo menor, e depois Ele teve que usar um grupo muito maior para trazer Jonas para o alinhamento do propósito, porque Jonas estava um crente desviado e Deus queria salvar Jonas. A gente lendo dá a impressão que Deus estava usando Jonas. Deus estava usando as pessoas para salvá-lo. Ele deixa os 99 e vai atrás de um. Meu Deus, como Deus me mostrou isso. E aí Ele então abre um leque nas nossas vidas para a gente enxergar que muitas situações acontecem, ou aconteceram, ou estão acontecendo, porque na realidade Deus quer nos colocar no alinhamento para que a gente não esmoreça e fique fora dos planos de salvação. Todas as pessoas, todas as situações emblemáticas, problemáticas, todas as tempestades, todas as aflições, os momentos de angústia, de tristeza, de depressão, de agonia, de incapacidade, de incerteza, de inseguranças, de visualização de um túnel sem luz, da morte, de não ter mais jeito, foi Deus permitindo que acontecesse ou está acontecendo para poder nos salvar, nos colocar saudáveis e nos libertar de nós mesmos, dos nossos preconceitos, dos nossos pensamentos, das nossas mazelas, do nosso pouco entendimento das Escrituras, dos nossos egoísmos, ó para Jonas, das nossas raivas, da nossa soberba, orgulho, das nossas vaidades. Só a gente conhece a Deus e a palavra agora está conosco, nós que temos ela. Não é para o outro, é para mim, tudo para mim, porque eu conheço a Deus. E a gente começa a se habituando a estar na igreja, a conviver numa rotina religiosa, ao invés de a gente ter uma vida de intimidade, uma vida de profundidade, de revelação. A gente tem uma vida superficial de religiosidade. Jonas estava vivendo assim, e aí Deus teve que dar um direcionamento para acontecer, sabendo que ele não iria para ter a tempestade, uma tempestade terrível na vida dele, envolveu outras pessoas, e outras pessoas que não conheciam a Deus, porque Deus também aproveitou a situação para salvá-las, para libertá-las.
E aí ele tem um reconhecimento, ele começa a buscar e Deus começa a colocar no coração de Jonas a necessidade de clamar, de orar. E essa força surge dentro de Jonas. Jonas começa então a cumprir o propósito. E no final de tudo, Jonas ainda tinha resquício. Era um crente, mas não estava em plenitude daquilo que Deus queria. E Deus foge uma nova situação, mostrando tudo que tinha acontecido anteriormente para dizer: usei toda essa situação por causa de você. Foi assim que Deus se encontrou comigo e contigo. É assim que Deus se encontra comigo e contigo. E fica uma pergunta sem resposta. Porque Deus diz assim: não deveria ter pena dessa grande cidade? Aí Jonas olha para a grande cidade com aquele volume de pessoas, se lembra do marinheiro onde ele esteve no fundo do mar, ou melhor, do ventre do peixe, também no fundo do mar, a morte, inclusive espiritual. E tudo isso aconteceu para que Jonas se convertesse de verdade como profeta. Se Jonas era um profeta de Deus, imagine eu e você. O porta-voz vivo da palavra de Deus estava naquela situação. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, filho do homem, para que me visites? Muito menor do que os seres celestiais tu me criaste. Mas com gratidão e louvor eu te adorarei. É um salmo que é cantado por nosso querido pastor e amigo, irmão, amigo porque somos da mesma família em Cristo, Cirilo. E fica sem resposta essa pergunta que finaliza para poder Jonas olhar e saber que aquela situação toda não era para as pessoas, mas para ele. A palavra foi liberada para ele. O arrependimento era para ele, a conversão era para ele, o posicionamento, o reposicionamento era para ele, o propósito era para ele. Não é diferente para mim e para você. O que Deus tem falado para você nesses dias e qual é a turbulência que está acontecendo, a tempestade na vida. Porque no nosso desespero, clamamos ao Senhor e Ele nos respondeu. No vento da morte, e aqui também pode ser traduzido como o fim no inferno, eu gritei por socorro e Deus ouviu o meu clamor. Esse foi o versículo que a gente leu. Eu quero liberar uma palavra para você a partir desse momento. E você vai abrir o Salmo 120 para conferir isso. Salmo de número 120. E aqui vem a palavra profética liberada para mim e para a sua vida nessa hora. É Deus me usando para dizer para você que está me ouvindo, está me assistindo, está me vendo, e que serve para mim também. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Deus não nos deixa sem resposta no momento de aflições e adversidades da vida. Deus ouve a nossa oração em tempos de angústia. Ele é o nosso Salvador e Libertador. Ele responde nas nossas angústias as orações. Fim de papo. Ponto final. Clame ao Senhor a partir de agora. É você e Ele. Deus está te convidando para você apresentar em juízo as causas diante dele, como diz em Isaías 54:17, para que ele possa cumprir a mesma palavra que está lá no livro de Jonas, que a gente leu,
No meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. E quando a gente vê o Salmo de número 120, ele está dizendo: eu clamo ao Senhor na minha angústia e Ele me responde. Não sairemos daqui dessa ministração sem uma resposta específica de Deus para algo que está nos angustiando. Em o nome e para a glória de Jesus, clame a Ele agora. Você tem esse momento para você clamar individualmente a Ele. Clame a Ele. Não fica quieto, se movimente, clame, abra os seus lábios, a sua boca. Fale com o seu Deus, porque Ele tem respondido e está respondendo a sua oração.